Se você não controla as suas emoções, a sua vida vai te controlar, tá? Eu já perdi muita coisa na minha vida, não porque eu não sabia o que era certo ou o que era errado, mas porque eu não sabia como reagir àquilo que eu sentia. Muito prazer, meu nome é Anderson Vaz, esse é o nosso canal onde a gente trata de superação, de renovação, de viver uma vida extraordinária, de viver algo interessante e algo importante na nossa vida para fazer com que esse curto período de tempo que a gente vive aqui, a gente viva de forma espetacular e extraordinária. Hoje nós vamos falar sobre o pilar emocional, sobre emoções, que é muito difícil da gente se controlar, é muito difícil de controlar aquilo que a gente sente e muitas vezes a gente age movido por esses sentimentos, raiva, ansiedade, enfim. Né? Essa é um pouco da minha história que eu vou contar aqui para vocês agora, resumidamente, para a gente ir logo para o conteúdo de hoje. Né? Teve uma fase da minha vida que eu vivia no impulso, né? Raiva, ansiedade, como eu já disse, qualquer coisa me fazia agir sem pensar. O que acontece? Toda vez que a gente age sem pensar, a gente paga um preço muito alto depois. Por exemplo, né? Às vezes eu magoo uma pessoa no jeito que ela fala, eu reajo e não penso e já falo, eu acabo machucando aquela pessoa. E eu fiz isso muitas vezes na minha vida. Eu perdi oportunidades de emprego, eu perdi relacionamento, eu magoei N pessoas por conta de tudo aquilo que eu senti, eu não consegui processar e já devolver, né, com aquele sentimento que eu estava sentindo na hora. Então o que acontece? Eu acabo magoando as pessoas, acabo ferindo as pessoas e acabo tomando decisões precipitadas que me fazem arrepender depois, e isso traz, lógico, consequências gravíssimas para a vida de qualquer pessoa, para mim, para a sua ou de qualquer outro ser humano. Então é muito importante que a gente saiba lidar com as emoções, é muito importante que a gente aprenda a controlar aquilo que a gente sente para que a gente não se arrependa depois. Porque toda palavra dita, toda ação feita, ela não tem volta. A partir do momento que você fez, está feito, não tem como apagar da história, não tem como voltar no tempo, passar uma borracha mágica e voltar do início, de antes de ter feito ou agido da maneira que você agiu. Então, o conteúdo de hoje, né, é baseado em cima desse problema, né, que é o problema desculpa que eu olhar aqui que eu tenho um roteirinho para não me perder, que senão eu viajo na maionese e depois eu não entendo mais o que eu estou passando aqui para vocês, nem você vai entender o que eu estou falando. Então, qual é o problema? O problema é que ninguém ensina a gente a lidar com as nossas emoções. As pessoas ensinam a gente a trabalhar, a gente aprende a trabalhar, a gente aprende a correr atrás da vida, a gente aprende uma profissão, a gente aprende várias coisas, mas ninguém ensina como a gente sentir. Aí o que acontece? A gente, como eu já falei, a gente perde oportunidades, estraga relacionamentos, se sabota, procrastina, tudo isso porque a gente não sabe lidar com as nossas emoções. A gente não sabe lidar com aquilo que a gente sente. Né? É inevitável o que a gente sente, mas como a gente reage é opcional, aí é uma escolha, é a gente que tem que tomar uma decisão, controlar aquilo e não passar adiante tudo aquilo que vem gerado por emoções na nossa vida. Eu vou dar aqui 4 dicas básicas, 4 dicas que a gente pode colocar no dia a dia, que você pode colocar no seu dia a dia, que vai fazer com que você pare de sofrer as consequências daquilo que você sente e escolha como reagir. Mas antes disso, ainda na parte da minha história, eu quero contar um fato muito importante que aconteceu nos 2 últimos anos aqui, que vai elucidar bem, né, que vai exemplificar bem do que eu estou falando para vocês. Em 2024, dia 1º de janeiro, dia 2 de janeiro de 2024, a minha esposa teve um aborto espontâneo de 5 meses de gravidez que a gente não sabia que ela estava grávida. Eu tive que segurar totalmente as pontas em casa, porque ela e minha filha entraram em desespero total. Ela abortou no banheiro de casa um feto formado de 5 meses. E foi ali a primeira vez que eu realmente trabalhei com afinco essa questão de não agir pelas emoções, de poder parar, observar, isso aconteceu, beleza, como que eu vou reagir em cima disso? Então eu tive que ser um pilar forte e estruturado para manter a minha família de pé naquele momento. Senti dor, senti raiva, senti,
senti ansiedade, senti medo, senti um monte de coisa. Mas daí eu parei, olhei e falei, peraí, tá bom, eu tô sentindo tudo isso, mas o que eu vou fazer agora? Como que eu vou reagir aqui? Porque a gente, como homem, né, o homem da casa, a gente tem que transparecer segurança para as outras pessoas, né? Transparecer que tudo está bem. E aí é onde a gente vai aprendendo na prática a lidar com essas emoções para determinar como que a gente vai seguir daquele ponto para frente. Porque se eu também desmoronasse, imagina a loucura que ia virar dentro da minha casa, né? Da minha família. Então, aí chegou no meio do ano, mais ou menos, em meados de agosto, a gente descobriu que ela estava grávida de novo. Até então a gente não estava pensando em ter outro filho, mas aquilo aguçou e a gente foi e tentou ter outro filho. A gente engravidou do Matheus, né? E com 6 meses, dia 29 de dezembro de 2024, né? Com 6 meses de gestação, aconteceu tudo de novo, né? Perdemos a criança, foi para o hospital, fez cesárea, teve que fazer velório, enterro e mais uma vez. Várias emoções, vários sentimentos, várias coisas, e eu tive que ser, de novo, o esteio ali da família, né? o porto seguro da família. Então, mais uma vez, eu lidei com essa situação e tive que aprender a superar, pensar, raciocinar antes de agir para poder, né, manter a minha família funcionando de novo. Então, e esse ano mais uma vez, tá? Aconteceu de novo, ela engravidou, só que dessa vez o feto não desenvolveu e a gravidez foi interrompida ali num aborto espontâneo também. Então por que eu estou contando tudo isso, né? Porque eu sou uma pessoa que eu estou aqui gravando esses vídeos, não é teoria, não é, né, querendo uma coisa que eu li e estou passando para vocês, eu estou passando para vocês a minha história, aquilo que eu vivi e como que eu aprendi a lidar com tudo isso. Eu já contei aqui em outros vídeos do canal, depois você volta para ver ali. Eu fui usuário de crack, tudo que eu falo aqui, gente, eu vivi. Tudo que eu falo aqui é minha experiência, né? Então, sem delongas, vamos para a solução, né? Porque o problema já está aí, a gente sabe que ele existe, né? Lidar com as emoções é algo muito difícil, mas não é impossível, tá? É algo que tem que ser treinado, trabalhado, porque tudo aquilo que você treina, né, você consegue a controlar e a fazer. É a mesma coisa do músculo, você vai lá e faz o exercício, né? Ele cresce, você continua, aumenta o peso, ele continua crescendo. E as emoções é a mesma coisa, né? Emoção, espiritual, mentalidade, mas isso é assunto que está em outros vídeos, depois vocês voltam lá e assistem. Né? Nesse aqui a gente está falando de emoções. Então, já que o problema está aí, qual que é a solução? Eu tenho 4 dicas, tá? E eu estou olhando aqui porque eu anotei para ser assertivo. Eu tenho 4 dicas para vocês, soluções simples para que a gente consiga trabalhar aquilo que a gente sente. Primeiro, não reage na hora. Não importa o que acontecer, sentiu algo forte, não age na hora. Para, dá 5 minutinhos, pensa, reflete, absorve e sempre usa essa tática. Tá bom, isso aconteceu, eu estou sentindo isso. Mas o que eu vou fazer com isso? Qual é o próximo passo? Qual é a ação? O que eu vou falar? O que eu vou fazer? Porque se você parar e pensar e não agir diretamente, imediatamente pela emoção, você vai conseguir abaixar os seus níveis de adrenalina, de sentimento, de seja o que for, e vai conseguir agir com a razão. E aí você vai conseguir ter uma ação assertiva, tá? Então, primeira dica, não reage na hora. Segunda dica, que, né, já é continuidade da primeira, que eu já fui além, né, é o respire e pense, né? Sempre respira e pensa, não fala, não age na emoção, de hipótese alguma. Dá um tempo, porque essa emoção vai passar. Terceira, não decide no calor do momento, tá? Decisão emocional sempre dá errado, não tem como dar certo. Nem se for de felicidade, nem se for de tristeza, nem se for de raiva, nem se for de ansiedade. Tudo que você fizer pela emoção, pelo sentimento do momento, vai dar merda, vai dar errado. Então, não decide nada no calor da emoção. Essa é a terceira dica. E a quarta dica é disciplina emocional. Né? Você não controla o que sente, mas você controla o que você faz. Então, esse é o exercício, né? Essa quarta dica, disciplina emocional, é o exercício. No seu dia a dia, com certeza, vai acontecer várias situações que você vai se tendenciar a agir pela emoção.
Mas para, pensa, respira, dá um tempo que você vai conseguir controlar aquilo que você sente e vai conseguir principalmente controlar aquilo que você faz, tá? E aí vem a virada de chave, né? A minha vida começou a mudar quando eu parei de reagir e comecei a pensar antes de tomar uma decisão, antes de agir ou antes de falar. Sentir é normal, mas como eu já falei aqui, ser dominado é uma escolha, ser dominado pelo que você sente. Tá bom? Vamos lá então. Se você domina suas emoções, você sempre vai. Se você não domina as suas emoções, você nunca vai dominar a sua vida. Se você quer mudar de verdade, começa por aqui. Tá? Começa a tentar dominar as suas emoções, dominar a sua vida, tomar o controle da sua vida. Não deixe que as suas emoções determinem quem você é. Não deixe que o que você sente destrua a sua vida. Porque, com certeza, se você continuar agindo pelo seu emocional, sua vida vai ser destruída. Sua vida, você nunca vai ter controle pela sua vida. Então, se tudo isso faz sentido para você, se inscreve aqui no canal. Vamos continuar gravando conteúdo toda semana, toda segunda-feira, vídeo novo. Esse foi o Pilar Emocional, que nós estamos na série dos 7 pilares, né? Tem o primeiro, que é o espiritual, volta lá e assiste. O segundo, que é o mental, mentalidade, volta lá e assiste. Né? Esse aqui você já assistiu. E se inscreve e ativa a notificação para ficar por dentro dos próximos e a gente construir algo extraordinário juntos aqui, tá bom? Um beijo no coração, até semana que vem, fica com Deus.